E aí, gente, pessoal, eu vim fazer só algumas considerações, certo? Sobre fundações, né? Algumas palavras que foram ditas, alguns conceitos, certo? Para que vocês possam gravar aí esses conceitos com vocês, tá bom? Então, uma aula rápida, básica, só sobre a questão de fundamentos, né? Então, eu falei, né, na apostila de vocês tem falando sobre o efeito do grupo de estacas, que é o processo de interação das diversas estacas ou tubulões, né, que constituem uma fundação. Então, elas transmitem a carga, essas cargas elas são transmitidas ao solo, né, que são aplicadas por ela. Nesse exemplo, por exemplo, nós temos o bloco aqui, que amarra todas essas 5 estacas, e pode acontecer, né, de acontecer uma fissura, né, em relação a esse bloco de estacas, dependendo do peso, né, da força que eles recebem aqui. Então, esses são efeitos que o grupo de estacas pode acontecer, né, sobre eles e sobre o solo, certo? Outra coisa, pessoal, é sobre a estaca em grupo, né? Eu utilizei a mesma imagem, certo? Peraí, só um minuto, deixa eu voltar aqui. A estaca em grupo, né? Que é quando as estacas elas fazem parte de um grupo. Então, a gente tem, como eu disse no slide passado, eu tenho que considerar os efeitos desta execução sobre o solo, certo? O levantamento, né? E o seu levantamento e o deslocamento lateral e as suas consequências sobre as estacas já executadas. Então, a gente tem que considerar todo esse efeito, certo? Então, a execução ela deve ser feita do centro para a periferia, ou seja, do centro para fora, né? Então, a execução dessa estaca, a gente tem que efetuar dessa forma, sempre olhando ao seu derredor, pessoal. Quando a gente trabalha com fundação, a gente tem que sempre estar atento ao que está ao redor, se vai causar algum desmoronamento, se vai ter alguma coisa que vai prejudicar, se essa fundação que você está utilizando é a fundação correta, se ela não vai acontecer muita trepidação, se não vai acontecer, se ela não vai causar muita movimentação no seu solo e que venha prejudicar as edificações vizinhas, certo? Então, tem que tomar cuidado até nessa escolha desse tipo de fundação, tá certo? E o que são solos expansíveis e solos colapsíveis, né, pessoal? Então, os solos expansíveis são aqueles que, por sua composição mineralógica, né, aumentam de volume, né, com o teor de umidade. Então, quanto mais umidade, eu tenho um solo mais expansível, né? Ele se expande com a presença de umidade. E o colapsível é aquele que eles são solos de elevada porosidade, certo? Não saturados, sujeitos a entrar o quê? A um colapso por encharcamento. Então, eu tenho esse solo que ele, por se encharcar, né, por se encharcar, ele pode entrar em colapso, né? Por exemplo, nessas duas figuras, na primeira eu tenho o meu solo expansível, que é aquele solo que quanto mais úmido ele se expande, e na segunda figura eu tenho um colapso de um solo, né? Que esse solo aí, um solo colapsível, que por encharcamento a estrutura do solo não aguentou e se rompeu, certo, pessoal? O nome já diz, né? Colapso. E atrito lateral. O atrito lateral, eu posso ter um atrito positivo e um atrito negativo. Então, o atrito positivo é considerado no trecho da fuste, que fuste é a lateral da minha estrutura, né, da minha fundação profunda, certo? Pode ser de uma estaca ou de um tubulão, né? Em que o elemento ele tende a recalcar, ou seja, tende a ceder, né, pessoal? O terreno. Então, ele pode vir a recalcar aqui no terreno, certo? E ele é considerado negativo no trecho em que o recalque do solo é maior do que o recalque do solo é maior do que o da fundação, certo? Então, o solo ele recalca mais, é porque faltou aqui. Que no caso aqui é estaca e tubulão, certo, pessoal? Então, ele é considerado negativo quando o recalque do solo é bem maior do que o da minha fundação. Pode ser a estaca ou pode ser
o tubulão, tá certo? Então, atrito lateral, negativo ou positivo, tá certo? Então, essa foi nossa aula de considerações, certo? Sobre fundações. Aqui finalizamos essa teoria. Próxima semana eu vou trazer para vocês, pessoal, como calcular uma sapata, né? Que são a fundação básica que vocês vão aprender a calcular no curso técnico de edificações, certo? Então, a próxima teoria será sobre forros, mas eu ainda trarei para vocês a questão do cálculo de sapatos, certo? Então, tchau e até a próxima.